ao último capítulo, né, que é sobre a questão dos compromissos, tá certo? Então, o último capítulo vai ser exatamente o momento em que Lênin faz essa análise, né, da questão dos compromissos. E veja, é interessante que essa postura esquerdista que na época Lênin enfrenta, ela apareceu em diversos momentos históricos, tá certo? Por exemplo, eu vou só colocar aqui para vocês. Deixa eu só procurar aqui, pessoal. Peguem aí o capítulo sobre a questão dos compromissos, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, no caso na minha edição, né? Que é a edição da Global Editores. É o capítulo 8, né? Nenhum compromisso, interroga Lênin, né? Então veja, Lênin vai colocando que essa ala esquerdista foi enfrentada também por Marx e Engels, né? Ele até faz uma citação aqui de um manifesto que foi publicado em 1874 por um grupo de blanquistas, né, que haviam atuado na Comuna de Paris, onde eles defendem ideias muito semelhantes a essas ideias dos esquerdistas. Né? Eu vou só citar aqui uma passagem. Diz o seguinte, eles diziam, somos comunistas porque queremos atingir nosso objetivo sem nos determos em etapas intermediárias, sem compromissos, que nada mais fazem que tornar distante o dia da vitória e prolongar o período de escravidão. E Lênin cita a resposta que Engels dá a eles. Né? Engels diz o seguinte, os comunistas alemães são comunistas porque através de todas as etapas intermediárias e de todos os compromissos criados não por eles, mas pela marcha da evolução histórica, veem com clareza e perseguem constantemente seu objetivo final, a supressão das classes e a criação de um regime social onde não haverá lugar para a propriedade privada da terra e de todos os meios de produção. Né? E Engels chama essa posição aí, que está no manifesto, desses comunardos blanquistas de uma visão pueril, né? Que ele fala assim, que pueril ingenuidade a se apresentar a própria impaciência como argumento teórico, né? Então veja, os esquerdistas, né, da época de Lênin, lá do KPD, do PSI italiano, né, lá do Partido Comunista húngaro, né, do Partido Comunista na Holanda, eles levantavam esse mesmo argumento, né, de repudiar por princípio qualquer possibilidade de compromisso ou de acordo do Partido Revolucionário, do Partido Comunista com outros partidos do movimento socialista, né, e inclusive com os setores, né, mais democráticos, por exemplo, da burguesia ou dos partidos democráticos da burguesia. Né? Então eles achavam que ser revolucionários era não só boicotar o parlamento, não intervir no parlamento, não intervir nas eleições, não intervir nos sindicatos, né? Mas também fazer uma política que eles chamavam de política pura, né? De preservar o purismo das ideias revolucionárias e do Partido Comunista e não fazer, sobre hipótese nenhuma, nenhum acordo, nenhuma aliança, nenhuma frente, nenhum compromisso, como eles chamam, né? Nenhum compromisso com os outros partidos socialistas ou em condições muito específicas com setores democráticos, né, da burguesia nos diversos países. Então o Lênin vai colocando exatamente, né, a puerilidade, né, a infantilidade dessas posições. Ele vai mostrar, olha, numa greve, né, os trabalhadores estão em greve, estão paralisados,
tá certo? Eles têm que defender as suas reivindicações, não é? E, em certa medida, vai ter que ter, né, um processo de negociação, né, de debate com o patrão e com as forças envolvidas para que essas reivindicações dos trabalhadores sejam atendidas, tá certo? Dependendo da correlação de forças, os trabalhadores vão conseguir mais dessas reivindicações, deste conjunto de reivindicação, ou menos, não é? Quer dizer, em determinadas situações, inclusive, as greves podem ser derrotadas pela conjunção de fatores, a perseguição dos tribunais, a declaração ilegal da greve, né, a perseguição da polícia, a perseguição dos patrões, né? Então pode vir a desencadear uma derrota da greve, tá certo? Então veja, em certa medida, esses trabalhadores vão ter que assumir algum acordo, algum compromisso. O problema não é esse, porque os acordos e os compromissos eles vão existir na luta de classe, nas greves, no parlamento, nas eleições, né, entre as correntes políticas, entre os partidos políticos. O problema é quando o compromisso, o acordo, a aliança, a frente, não desenvolve a consciência de classe dos trabalhadores, não atua para fortalecer a organização de classe dos trabalhadores, não atua para desenvolver a intervenção, né, das ideias revolucionárias. Ou seja, o problema é quando esses acordos, esses compromissos são traidores, quando eles traem os interesses dos trabalhadores, né, da classe operária, dos explorados e dos oprimidos, tá certo? Inclusive, Lenin vai colocar, não é, diversos momentos da história do bolchevismo, né, quando os bolchevistas tiveram que fazer acordos, alianças, frentes com os partidos, não só com os partidos reformistas, né, com as organizações anarquistas, com os partidos, com os socialistas revolucionários, com a burguesia liberal também, tá certo? Contra o czarismo. Então, agora, qual era o problema? A intervenção dos bolcheviques, nesses momentos, era sempre no sentido de fazer avançar, né, o programa revolucionário, de fazer avançar a luta revolucionária, e não no sentido de restringir, né, de limitar ou de retroceder, tá certo, com essa luta. Inclusive, Lenin diz o seguinte, olha, a gente não tem uma receita para dizer, ó, aqui faça um acordo, um compromisso, ali não faça. Ele diz, olha, tem que analisar as condições concretas. Ele diz o seguinte aqui, ó, na página 75. Preparar uma receita ou uma regra geral, nenhum compromisso para todos os casos, é um absurdo. É preciso ter a cabeça no lugar para saber orientar-se em cada caso particular. A importância de possuir uma organização de partido com chefes dignos desse nome consiste precisamente, entre outras coisas, em chegar, mediante um trabalho prolongado, tenaz, múltiplo e variado de todos os representantes de uma determinada classe, capazes de pensar, a elaborar os conhecimentos e as experiências necessárias, e além dos conhecimentos e experiências, a sagacidade política exata para resolver bem e rapidamente as questões políticas complexas, né? E Lenin diz o seguinte, né, que uma das características do revolucionário e do Partido Revolucionário é saber fazer autocrítica quando errar. É procurar errar o menos possível. Ele diz, inclusive, tem uma passagem aqui que ele diz, o bom revolucionário não é aquele que erra, né? O bom marxista não é aquele que erra, porque todo mundo erra, tá certo? O verdadeiro revolucionário, o bom revolucionário, é aquele que, ao errar, né, deve procurar errar o menos possível e, errando, deve reconhecer o erro e fazer autocrítica. Porque na medida em que o partido reconhece o erro e faz autocrítica quando errou, quando fez, por exemplo, um acordo equivocado, quando estabeleceu um compromisso que não deveria estabelecer, quando fez uma aliança que não deveria fazer, quando constituiu uma frente que não foi
importante para o desenvolvimento da luta de classe. O partido tem que reconhecer o erro, tá certo? E reconhecer de maneira honesta, não é de maneira desonesta, para poder limpar o meio do campo, é reconhecer de maneira honesta e atuar para superar e para avançar na luta de classe, né, e na intervenção revolucionária. É isso que Lênin coloca. Inclusive, Lênin chega a colocar a necessidade, né, dos revolucionários de aproveitar das contradições existentes, né, entre as classes dominantes, tá certo? Os choques, né, os conflitos entre, por exemplo, a burguesia dos países com a burguesia internacional imperialista. Todas essas contradições devem ser aproveitadas, né, no sentido revolucionário, no sentido de fazer avançar a luta de classe e não de se subordinar, não é, a essas classes dominantes, né? Por exemplo, o que aconteceu na época da Terceira Internacional, já controlada, né, pelo stalinismo, quando se projetou a política das frentes populares, que eram frentes com setores da burguesia, né, com partidos da burguesia. Né? Ou então, sobre o argumento de combater o fascismo, né, dos partidos se submeterem às classes dominantes burguesas nos seus países, de praticamente se anularem. Né? Então, isso é que é equivocado. Isso é que é uma política, uma tática equivocada que não faz avançar, né, a luta revolucionária. Ou então, de defender que existe uma burguesia nacional progressista, não é? que os trabalhadores devem se apoiar nela, fazer aliança com ela, não é? No sentido de fazer avançar o processo revolucionário, que nunca aconteceu em lugar nenhum, nem muito menos no Brasil, nem na América Latina, nem em país, né? Em país nenhum. Ao contrário, isso levou a uma submissão, ao submetimento desses partidos comunistas estalinizados às burguesias nacionais nesses diversos, né, países. Né? Então, é isso que Lênin coloca, né, a respeito dos compromissos. Né? Inclusive, ele chega a citar um exemplo muito interessante, né, que inclusive é um exemplo real. Tá certo? Isso aconteceu aí. Ele falou o seguinte, né? Que imagine uma situação em que você tem pessoas, né, num carro, né, que está se dirigindo para uma outra região. No meio do caminho, eles são interceptados por um grupo de bandidos. E eles são obrigados a dar a sua carteira, o carro, né, tudo que tem no seu bolso, para poder se manter vivo, né? Então veja, ele diz, ó, quer queira ou quer não, nessas condições, né, desfavoráveis, isso aí é uma espécie de compromisso, quer queira ou quer não, né? As pessoas que estavam dentro do carro sendo roubadas, surrupiadas, elas deram o que elas tinham para que os bandidos deixassem elas livres, né, e respeitassem pelo menos a vida delas. Isso é uma situação de compromisso, porque se dá em condições extremamente adversas, onde, né, onde as pessoas tiveram que fazer o acordo, o compromisso sob pena de serem mortas. Os bolcheviques tiveram que fazer o Tratado de Brest-Litovsk, fazendo concessões, inclusive, de territórios aos alemães, porque sem isso os alemães iriam, não derrubar o governo revolucionário e, portanto, as perdas seriam muito maiores. Foi um compromisso? Foi, mas não foi uma traição, não é? Porque os bolcheviques não participaram da rapina e da divisão que se fez pelas potências durante a Primeira Guerra Mundial. Porque eles lutaram firmemente contra a guerra, lutaram contra o social patriotismo, defenderam os interesses da classe trabalhadora, até o final, inclusive pagando com a sua liberdade e as suas vidas. Não é? Apenas nessas condições extremamente adversas, eles foram obrigados a fazer um tratado que que lhes era desfavorável, mas porque não havia outra possibilidade, a não ser fazer esse compromisso, esse acordo com os alemães. É muito diferente do que fez, por exemplo, as correntes reformistas oportunistas, que passaram na Primeira Guerra Mundial,
para o lado da burguesia, que defenderam os interesses dessas burguesias nacionais, que defenderam os interesses da sua pátria burguesa contra os interesses da classe trabalhadora, anulando a luta de classes, né? E inclusive se colocando contra a atividade revolucionária dos partidos marxistas. Isso é que é traição. E é isso que Lênin coloca aí, né, no livro O Esquerdismo. Para terminar, pessoal, eu queria colocar só uma coisa, né, que é uma contradição. O livro O Esquerdismo, de Lênin, foi elaborado para combater tanto o oportunismo, o reformismo, quanto o esquerdismo, não é isso? É isso, todo o conteúdo do livro gira em torno. Por isso que ele é um ensaio, o subtítulo dele, que Lênin tinha dado, era Ensaio Popular de Tática e de Estratégia Revolucionária, né? Então, Lênin criticava tanto o reformismo, o oportunismo, o kautskismo, que era o centrismo, e particularmente, que é o objeto mais direto, o esquerdismo, o sectarismo. Mas por incrível que pareça, o destino do esquerdismo foi um pouco diferente ao longo do século XX e agora nos primeiros anos do século XXI. Porque esse livro ele tem sido instrumentalizado, tem sido utilizado pelos partidos e correntes mais reformistas que existem no mundo todo, em todos os continentes, em todos os países, para combater e criticar as organizações marxistas revolucionárias, não é? Como é que eles fazem isso? Essa manobra, não é? Eles utilizam o esquerdismo para justificar a sua atuação, não é? Os seus compromissos, os seus acordos, as suas alianças, né? As suas frentes com partidos da burguesia, né? Nas eleições, no parlamento, né? Fora do parlamento, para justificar os seus governos reformistas, né? As concessões que fazem, todas as ações em prol do capital, em prol da burguesia, eles utilizam o esquerdismo de Lênin, né, para dizer o seguinte: nós estamos fazendo a coisa certa, nós somos flexíveis, né, nossa tática é flexível, tá certo? Nós estamos atuando de maneira marxista. Quem está redondamente enganado são as correntes que se dizem revolucionárias marxistas. Esses aí, na verdade, são esquerdistas, são sectários, né? São aqueles que não querem nenhum compromisso, que não querem nenhum acordo, né? Que criticam todas as instituições, né? Que não são capazes de estabelecer alianças com partidos da burguesia, com partidos reacionários, com partido reformista. Ou seja, né, o destino, por incrível que pareça, desse livro de Lênin, né, no século XX e no século XXI, foi, de um lado, instrumentalizar e enriquecer a teoria revolucionária, a tática e a estratégia revolucionária, e, portanto, foi um instrumento combativo nas mãos dos revolucionários, né, na defesa das táticas corretas, tá certo? Levando em consideração a estratégia da revolução proletária, mas ele foi instrumentalizado também ao longo do século e continua sendo pelas correntes oportunistas e reformistas para defender as suas políticas oportunistas, reformistas, contra os revolucionários. Inclusive utilizando de exemplos que foram dados por Lênin, né, de maneira falsificadora, né, deformada, para justificar as suas posições e a sua atuação enquanto partidos reformistas e oportunistas. Então é isso, companheiros. Vocês estão me ouvindo aí? Pessoal? Sim, Francisco. Estamos. Muito bom. Então, em síntese, né? Esse é o conteúdo do livro, né? Não tem como a gente fazer
em fazer em menos tempo, né? Porque o livro é muito amplo, né? Muito complexo, é muitas teses, né? Muitas coisas. Eu acho que o fundamental é fazer essa síntese para dar uma visão geral, né? E a gente poder fazer uma relação com a atualidade, né? Que é o mais importante da gente discutir, não é? A teoria marxista. Então, estão abertas as inscrições, tá certo? A gente vai fazer aqui, está aberto para quem quiser falar, tá certo? Expor, criticar, levantar outras questões, relacionar com o momento presente. Tá certo? Quem deseja aí falar, intervir, eu vou acompanhando aqui pelo chat, viu? Fiquem à vontade. Não sei se tem alguém inscrita já aqui. Se não tiver, pode falar, pessoal. Francisco, Luiz Oi. Felipe. Opa, Felipe, pode falar. Em primeiro lugar, aí, obrigado pela apresentação. Me parece que é uma aproximação bastante grande entre o esquerdismo e o anarquismo, né? O que diferencia em si para ti? Porque ambos me parece que assim, não pode fazer isso é errado, não pode participar disso, não pode participar daquilo. Em qual que é a proposta em si? Apenas isso que parece que é uma ação infantil, né? Você não pode fazer nada, então é praticamente o que difere isso de ficar em cima do muro, né? Ser rebelde por ser rebelde. Bom, obrigado, Luiz Felipe. Eu não sei se tem. Eu vou só dar uma olhada aqui, Luiz, ver se tem mais. Não sei se tem, Vitor. Dá uma olhada aí, Vitor, no chat aí, se tem mais. Tem. O Jean Santana, Jean Menezes, companheiro Jean Menezes, que é militante, é professor, colocou o seguinte: dá muito gosto escutar uma fala séria, sem aventureirismo, domínio bonito de se ver, nitidamente comprometido com uma abordagem séria. Parabéns aos organizadores e principalmente a Francisco. Sou muito grata aos camaradas. Obrigado, Jean, eu vou colocar aqui. Yuri, muito boa a exposição. O Oswaldo coloca, Oswaldo Teodoro, que é Yuri e Oswaldo são integrantes do Lemax. O Oswaldo coloca: o problema das apropriações equivocadas se esbarram em princípio básico, que é a independência de classe. Muito legal, Oswaldo. Está aberto, Oswaldo, para você também, viu? Intervir, para todo mundo intervir aí. Tá certo? Mais alguém, pessoal? Pode ficar à vontade. Bom, tem alguém aí que está com o microfone ligado, não sei. Bom, eu vou tentar responder aí a pergunta do Luiz Felipe, né? Que é uma pergunta muito interessante, que na verdade é uma pergunta central, né? Está ligado com a história, né? Do movimento socialista. Então veja, tanto o anarquismo, né? Quanto os socialistas revolucionários, quanto o comunismo de esquerda, não é? Eles fazem parte daquilo que Lenin chama, né, de revolucionarismo pequeno burguês, tá certo? Então, se a gente pudesse colocá-los assim dentro de um conceito mais amplo, a gente poderia chamar de revolucionarismo pequeno burguês, né? Porque veja, ao longo do movimento socialista, isso ficou muito patente, né, entre os setores, particularmente que vêm da pequena burguesia, né, dos pequenos proprietários ou dos profissionais liberais, das classes médias, uma tendência, não é, a
vamos dizer assim, a rejeitar, né? Não rejeitar, mas a colocar muitas dificuldades, esse é o termo correto, colocar dificuldades com relação à questão da disciplina e da organização. Né? A classe trabalhadora não tem essa coisa, porque a classe trabalhadora ela já é disciplinada desde a fábrica, né? Ela tem horário para chegar na fábrica, ela tem horário para levantar, ela tem horário para chegar na fábrica, ela tem uma jornada de trabalho, ela tem horário para sair, ela sabe exatamente aquilo que ela vai fazer durante o processo de trabalho, não é? Os trabalhadores não têm muito tempo para fazer discussões abstratas, genéricas. Em geral, eles gostam das discussões que são mais objetivas, mais práticas, né? E eles têm uma força muito grande de organização, né? De disciplina. Então, os trabalhadores sempre cumprem as suas tarefas de maneira muito disciplinada, né? Com muito zelo e com muito, vamos dizer assim, com muito fervor, né? Naquilo que eles fazem. Essas tendências mais desorganizadas, mais indisciplinadas, né, de questionar, por exemplo, a disciplina dentro de um partido revolucionário, né, de achar que o Partido Revolucionário tem que ser um partido frouxo, um partido onde todo mundo faz o que quer, onde cada um fala o que quer, né, onde um partido tem um programa, mas lá fora todo mundo fala o contrário daquilo que o partido defende, né? De não ter disciplina em atividade, não comparecer às atividades do partido, né? Ou seja, a indisciplina, a desorganização é uma tendência muito presente nas classes médias, né? Por quê? Porque tem aquela coisa da liberdade pessoal, individual, né? O individualismo que é muito forte, né? Tá ligado à questão da propriedade privada, da pequena propriedade privada, né? A defesa de interesses individualistas, individuais. Então, veja, essas questões se manifestaram dentro do movimento socialista, pessoal. Né? Naquilo que Lenin chama de revolucionarismo pequeno-burguês. Isso estava presente no anarquismo, estava presente nos socialistas revolucionários, estava presente também em setores dentro dos próprios partidos revolucionários. No caso dos partidos comunistas, era o comunismo de esquerda, era o esquerdismo que Lenin aí, né, trata no livro. Então, há pontos de convergência entre eles. Não é à toa que Lenin vai dizer aí no livro que o comunismo de esquerda se aproxima e quase que vamos dizer assim, se aproxima tanto do anarquismo, né, em várias questões, que quase que, às vezes, as pessoas, né, acham que são as mesmas coisas, né? A diferença é que o comunismo de esquerda, ele aconteceu e acontece, em geral, dentro dos próprios partidos revolucionários. No caso de Lenin, lá nos partidos comunistas. Tá certo? Mas há pontos em comuns, há pontos que se tocam, né? Por exemplo, o abstencionismo, né? A ideia de se abster, de boicotar as eleições e o parlamento como princípio, ou seja, em geral, a todo momento, tá certo? Isso é uma posição que se toca, né? Ambos esses setores aí se tocam. A questão de atuação nos sindicatos. Evidentemente que há setores do anarquismo, que é o sindicalismo revolucionário, que tem uma atuação, e tinha na época de Lenin, forte no movimento sindical. Eu, inclusive, citei aqui, né, os Operários Industriais do Mundo, o IWW, que era uma organização muito forte, chegou a ser uma organização muito potente nos Estados Unidos, tá certo? Que era dirigida aí também e tinha intervenção muito forte do sindicalismo revolucionário, não é? Então, mas outros setores mais radicais do anarquismo sequer consideram a ideia de intervenção nos sindicatos. Eles são completamente alheios à intervenção no movimento sindical, no movimento operário. Estão completamente desligados da classe trabalhadora, tá certo? A maior parte dos anarquistas atuais estão desligados da luta de classe e do movimento dos trabalhadores. Eles se transformaram numa espécie de grupos culturais, né, que mantêm uma liturgia, né, no estilo das organizações, das sociedades secretas, tá certo? Que mantém uma liturgia de organização, de participação, mas que não fazem e não têm interesse, de fato, em fazer um trabalho concreto mesmo, na luta de classe, nos movimentos sociais,
no movimento operário, no dia a dia das lutas, né, nas lutas aí dos trabalhadores e contra o capitalismo, tá certo? Então eles têm muitos pontos em comuns, tá certo? Se tocam em vários desses pontos, né? E na verdade se tornaram por essas posições antagônicos, né? E se confrontaram em diversos momentos da história com os marxistas, né? Se você for pegar na época dos blanquistas lá e dos anarquistas na época de Marx, passando pelos bolcheviques, anarquistas russos, socialistas revolucionários, entrando aí nos comunistas de esquerda dentro dos partidos comunistas, então são diversos momentos em que os revolucionários tiveram que travar uma luta, né, descomunal contra eles, tá certo? Para defender as posições corretas, né, as posições efetivamente, vamos dizer assim, revolucionárias. Nós temos aqui outras. Lucas Lima colocou o seguinte: olá, eu concordo com Lênin que é pontual e estratégico a participação dos partidos revolucionários do parlamento e nas demais instituições. Entretanto, quando esses partidos ganham expressividade nesses parlamentos e governos, existe sempre uma reação muito grande das burguesias locais e imperialistas, muitas vezes até de suspensão da própria democracia. Acredito necessário que haja uma classe trabalhadora politicamente engajada para fazer pressão. É possível comentar isso? É claro, né? Isso é verdade. Você tem toda, inclusive eu mostrei aqui, né, que Lênin fala desses exemplos aí, desses casos, né? Na verdade, a gente tem duas possibilidades, né? Você tem aqueles parlamentares de partidos reformistas, né, que desenvolvem uma atuação oportunista mesmo, tá? No mais das vezes, a defesa de alguns projetos de lei muito limitados, né, para conquistar alguns poucos direitos ou alguma reforma, tá certo? E reduzem praticamente a sua atuação a isso, tá certo? Quando muitas vezes acabam se absorvendo por essa prática parlamentar cotidiana e acaba transformando a sua, né, a sua prática parlamentar numa profissão mesmo, né, numa carreira, e acabam se distanciando completamente da luta de classe. Aparece uma vez ou outra em alguma manifestação, em alguma atividade, em geral, né, para dizer que está ali e que está apoiando alguma iniciativa da parte dos trabalhadores, mas de modo geral a vida deles se reduz, se limita a essa atuação no interior do parlamento. Isso é verdade, é o que a gente chama de cretinismo, Lênin chama de cretinismo parlamentar, não é? É o cretinismo parlamentar, tá certo? E isso é muito presente na política hoje, em todos os partidos, nos partidos reformistas como um todo, tá certo? E existem aqueles parlamentares que efetivamente atuam como revolucionários. Tá? Nós tivemos vários exemplos na história. Lênin dá vários exemplos. Karl Liebknecht, na Alemanha, foi um parlamentar, um exemplo de atuação de um parlamentar nas eleições e no parlamento, defendendo as posições revolucionárias. Pagou um alto preço por conta disso aí, das perseguições, né, dos processos da burguesia e dos seus partidos contra ele. Tá certo? E tivemos vários exemplos na história, né, de atuação parlamentar revolucionária. Mas em regra, e aqui eu não estou querendo fazer qualquer tipo de crítica infundada, mas a gente sabe que a maior parte dos parlamentares de esquerda, desenvolvem o que Lênin chama de cretinismo parlamentar, né? Transformam as suas atuações em carreira e ficam a vida toda naquilo ali, se distanciam cada vez mais da luta de classe, da luta da classe concreta, tá certo? E atuam no interior com uma política muito rebaixada, de pequenas conquistas, de pequenos direitos, não é? E que não atuam efetivamente como tribunos, que é o que Lênin defende. É um tribuno, né? Ou seja, você transformar o parlamento e as eleições numa tribuna livre, onde você defende o programa revolucionário,
onde você descasca o capitalismo, a natureza do capitalismo, onde você expõe todo o processo de dominação, de exploração da classe trabalhadora, onde você defende um programa, né, de reivindicações, né, as reivindicações parciais, as reivindicações imediatas, mas também defende, não é, as reivindicações transitórias que ligam essas reivindicações mais imediatas, mais parciais, com a estratégia da revolução socialista, mostrando para os trabalhadores que não há caminho possível por dentro dessas instituições, por dentro do Estado, por dentro do parlamento, né? E que a saída é a revolução proletária. Essa seria uma atuação. Isso não quer dizer que esses parlamentares não possam defender projetos de lei. Claro, devem defender os projetos de lei, devem defender particularmente os projetos de lei construídos pela classe trabalhadora, tá certo? Projetos de lei e propostas que são construídos coletivamente pelos movimentos sociais, pela classe trabalhadora, e representar esses projetos de lei no parlamento. Isso é o mínimo que qualquer parlamentar marxista revolucionário sério tem que fazer, tá certo? Mas infelizmente é como você coloca, né? Aqueles que são sérios e que têm uma atuação realmente revolucionária no parlamento acabam sendo, em alguma medida aí, mais cedo ou mais tarde, não é, caçados, porque a própria burguesia utiliza as leis do Estado para fazer isso, né? Aí tem um Vladimir Ramos, perguntou o seguinte: como você enxerga as ONGs com caráter mais humanista que congrega em seu seio membros advindos da classe dominante, claramente burguesa, junto com membros mais conscientes, bem críticos da situação social dominadora do sistema capitalista? Como se resolve esse paradoxo, segundo Lênin? Vai escapar? Então, eu não sei se você estava, Vladimir Ramos, no encontro anterior, a gente discutiu exatamente isso. A gente estava discutindo a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, né, que é a obra aí de 1918 de Lenin. E a gente estava colocando exatamente isso, né? Alguém fez uma pergunta aí sobre uma questão de uma cooperativa, né, de um trabalho que eles estavam fazendo numa escola, né, de nutrição, relacionado à área de nutrição, relacionado à reforma urbana, né, reforma agrária urbana. Então, nesse sentido, um trabalho que fazia, né, eu não sei se é feito lá através de ONGs ou é um trabalho pessoal, né, de algum grupo que não esteja ligado a nenhuma ONG, né? Então, eu advoguei durante muito tempo para uma ONG. Eu conheço bem a atuação das ONGs. Eu advoguei bastante tempo aí para uma ONG em casos, né, de abusos, abuso, né, do Estado contra pessoas. Então eu sei mais ou menos, né, eu vivenciei aí durante 3, 4 anos a vida dessa ONG, que hoje é uma das ONGs mais importantes aqui no Brasil. Tá certo? Tem pessoas à frente delas que são conhecidas, personalidades hoje que se tornaram conhecidas nos últimos 10 anos. Tá certo? Então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Veja, eu não estou fazendo nenhum juízo moral, né, a respeito das ONGs, tá certo? A única coisa, ou do fato das pessoas trabalharem. Muitas pessoas da esquerda trabalham em ONGs, né? Muitas pessoas da esquerda fundaram ONGs aí, né? Para fazer trabalhos de assistência e outros trabalhos, tá certo? Eu não estou fazendo nenhum juízo moral. Eu queria dizer o seguinte, o que eu disse no encontro passado, né? Que o objetivo dos revolucionários é superar o capitalismo, é derrubar a classe dominante, é estabelecer o poder dos trabalhadores, né? É iniciar a construção do socialismo, é avançar no socialismo em escala internacional mundial. Não é? É substituir a propriedade privada pela propriedade coletiva social dos meios de produção. É abrir condições para que as pessoas possam se desenvolver em todos os sentidos, todas as suas aptidões. E esse é o objetivo dos revolucionários. Para isso, eles se organizam nos partidos, né, nas correntes, nas organizações, e atuam, evidentemente, em ligação com o movimento operário, né, no movimento operário, nos movimentos sociais,
à frente dos sindicatos, nas bases do movimento sindical, tá certo? Então, essa é a verdadeira atuação dos revolucionários, né? A gente tem que reconhecer o caráter limitado dessas ONGs. São extremamente limitadas, tá certo? Elas não cumprem, não podem cumprir nenhum papel mais à esquerda ou revolucionária. Esse não é um propósito delas, tá certo? Elas existem para atividades concretas, específicas, né? Em geral relacionadas com assistência social, né? Existem cooperativas de produção, de consumo, tal, né? Em outras áreas também, né? Mas é muito limitado, tal como são limitados também as atuações das cooperativas, tá certo? Em certas condições, as cooperativas, assim como os sindicatos, podem jogar um papel importante, né, na organização aí dos trabalhadores, né, no fortalecimento da luta, tá certo? Por ganhar as massas, mas nada mais do que isso, não tem como essas instituições cumprirem outro papel, tá certo? Eu pessoalmente eu não sei nem como não há contraposição, né, de uma coisa. A gente tem que se colocar que o trabalho do revolucionário, do socialista e do marxista é a organização dos trabalhadores, da juventude, dos explorados, dos oprimidos, no sentido da estratégia da revolução socialista. Esse é o nosso objetivo, tá certo? E reconhecer que os outros trabalhos são trabalhos, né, que podem jogar algum efeito e ter algum efeito nesse campo, mas que são extremamente limitados e não acho que vá modificar algo de essencial no capitalismo. Nem as ONGs, nem as cooperativas, quer seja de produção ou de consumo, não vão ter o condão de estabelecer mudanças substanciais e importantes, né, no sistema capitalista. Não acredito nisso. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa, Isaura, pergunta: o que fazer perante estas apropriações oportunistas da obra do esquerdismo? Que enfrentamento devem ser feitos? Como fazer, Grata? Isso aí faz parte do debate teórico, político e ideológico, tá certo? Isso aconteceu com todos os revolucionários, tá certo? Quando os revolucionários estão vivos, eles são massacrados, são violentados, são reprimidos, são caluniados, são achincalhados, não só pela classe dominante, né, mas também pelas outras correntes políticas, inclusive correntes políticas de esquerda, tá certo? Quando morrem, de alguma maneira se busca canonizá-lo, né? Se busca alguma coisa, uma ou outra coisa dentro do seu pensamento, dentro da sua história e procura se canonizar, né? Quando não, como aconteceu com alguns revolucionários, inclusive aproveitar-se mercadologicamente deles, tá certo? Isso é um problema que aconteceu com todos os revolucionários, com as suas obras, tá certo? Che Guevara, por exemplo, né? Quantos usos se fizeram, não só do seu pensamento, mas da sua vida, do exemplo que ele foi, né? Da coragem, do heroísmo dele. Se utilizou isso para defender posições que não tem nada a ver com as posições dele, inclusive se utilizando mercadologicamente dos símbolos, né, que se construiu em torno da figura de Che Guevara. Mas isso aconteceu com todo mundo, com Marx, com Engels, com Lenin, com Trotsky, com Rosa Luxemburgo, com todos os revolucionários, tá certo? Então, são interpretações, são análises que se fazem das suas obras, né, e procura se instrumentalizar a prática política, né, a partir de interpretações que se fazem dessas obras. Isso aconteceu com Marx, né, e aconteceu com Lenin, tá certo? E um dos livros mais instrumentalizados por essas correntes oportunistas reformistas foi exatamente o esquerdismo, tá certo? O esquerdismo não só para justificar essas práticas oportunistas, essas alianças com a burguesia, mas também para atacar as correntes que são verdadeiramente, autenticamente revolucionárias, taxando-as de sectárias, de ultra-esquerdistas, de esquerdistas. Isso se utilizou muito ao longo do século XX e continua ainda, né, a se utilizar, tá certo? A única coisa que a gente pode fazer diante disso aí é travar uma luta,
uma luta ideológica, uma luta política, uma luta teórica. Para isso é necessário estudar. Sem estudar esse arsenal teórico desses revolucionários e sem estudar a história do movimento revolucionário mundial, socialista, não tem como a gente se armar, teoricamente, politicamente, para enfrentar isso aí. Vai acabar prevalecendo essas interpretações deformadas da obra desses revolucionários e vão continuar utilizando. Isso é parte aí, né, da luta que se trava entre essas correntes políticas no interior do movimento socialista. Eu acho que não tem como fazer isso, a não ser... O problema, sabe o que é? É que grande parte da militância desses partidos não estudam. Tá certo? Não estudam, não querem estudar, tá certo? Acham uma bobagem estudar, e particularmente estudar os textos clássicos, tá certo? Estão embrenhados no praticismo do dia a dia cotidiano, que serve para justificar todas as práticas possíveis, tá certo? E que, às vezes, estudar para eles fazem até um mal, né? Porque eles se deparam com as contradições entre a teoria e a prática deles e acabam aí entrando em crise e tal. Então, eles preferem não estudar e não levar a termo o estudo sério do marxismo, porque muitas vezes pode ter um efeito, né, contrário em relação ao que eles pensam, né? Então, realmente, uma grande parte não estuda, efetivamente não estuda, tá certo? Bom, tem outras coisas aqui. Rodrigo, Sandra, Luiz, Felipe. Ele faz uma pergunta aqui. A preocupação de Lênin se deveu principalmente a esta ausência de compromisso e da organização que bloqueavam o desenvolvimento e a formação social, o preparo das massas para que pudessem ter, ao longo do processo, de condições objetivas para sustentar o processo revolucionário. Também é isso, né? Fundamentalmente isso, né? Lênin não fez nenhum debate abstrato, fora da realidade. Porque Lênin e os marxistas não são diletantes, né? Quer dizer, nós não fazemos debate por fazer debate. Tá certo? Nós não fazemos os tipos de debates que são feitos, por exemplo, na academia. Né? Onde ficam contrapondo ideia contra ideia, posição contra posição, né? E cada um é dono da verdade e acha que a sua posição é superior à do outro. Né? Porque o critério da verdade para os marxistas é a história, é a prática, não é? É a experiência do movimento social. Isso é que é o critério da verdade, tá certo? Então, as ideias que eles desenvolvem não só é no sentido de compreender a realidade como um todo, em sua totalidade, né? Mas para fazer com que o movimento socialista avance. Esse é o objetivo dos marxistas, dos socialistas. Qualquer outra coisa fora disso aí não é uma prática revolucionária, né? Não é um debate sério. É o diletantismo, né? Isso é muito comum. É muito comum na esquerda também, né? Determinados personagens da esquerda que ficam se matando, né? Que se acham os donos da verdade, né? E se acham intelectualmente superior a todo mundo, né? E ficam fazendo essas polêmicas abstratas e fora da realidade que não tem muita coisa a ver com a luta de classe, nem com os interesses da classe trabalhadora e se perdem naquilo que é essencial. Né? Os marxistas sempre travaram polêmicas, sempre travaram debates, mas todos os debates, todas as polêmicas estão relacionados com a luta de classe, com o movimento dos trabalhadores e tem como objetivo avançar na luta de classe. Tá certo? Porque, na verdade, o critério da objetividade ou não desse pensamento, da realidade ou não desse pensamento, da conformidade dessas ideias desenvolvidas com o movimento histórico real, isso vai se dar pela prática, pela experiência e pela história. É isso que vai dizer se nós estamos mais próximos ou mais longe da realidade concreta. Né? Se nós estamos acompanhando objetivamente esse desenvolvimento da história ou não. Ou estamos externando apenas concepções subjetivistas, né?
que é o que nós achamos que é, e não aquilo que efetivamente é a realidade, né? É a vida real. Tá certo? Então, mas é sempre nesse sentido, as polêmicas e os debates, todos os livros de Lenin, Marx, Engels, Trotsky, Rosa Luxemburgo, têm essa característica, né? De estarem vinculados aos debates que são travados no seio, né, da luta de classe. Mesmo os estudos que a gente faz sobre materialismo, idealismo, as diversas correntes teóricas, políticas ao longo da história, né, os grandes cientistas, os grandes filósofos, mesmo essas discussões, por mais abstratas que elas sejam, elas têm um objetivo concreto, que é nos armar teoricamente, politicamente, ideologicamente, para travar a luta, né, no seio do movimento dos trabalhadores. Então esse é o objetivo central, né, da nossa luta. Companheiros, vocês estão me ouvindo aí? Eu pergunto porque às vezes, né, o pessoal tá calado. Aí eu... Bom, então, sim, obrigado pela resposta. Eu queria saber se tem alguém que quer fazer uma intervenção. Acho que o Oswaldo falou alguma coisa aí, mas não sei se ele quer fazer a intervenção. Está aberto aí, pessoal. Bom, mais uma obra, né, de grande valor deste revolucionário, que tem uma importância fundamental para os movimentos, para as organizações e partidos de esquerda que se reivindica, né, do marxismo. Então, se a gente observa, né, que Lenin, ao escrever suas obras, ele sempre está preocupado em responder às questões atuais. O Francisco ele já falou isso, né, várias vezes. Então, não são questões meramente teóricas, mas são questões cuja, né, a importância é fundamental para o movimento. E aí a gente percebe, né, que essa obra do esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, traz questões que são assim, bastante atuais e que é bem perceptível, né, no nosso cenário. O Francisco ele já colocou o cretinismo parlamentar, já colocou as deformações, né, que fazem desta obra, as críticas, né, que são, na verdade, levantadas em relação à atuação no parlamento, atuação em sindicatos. Né? Então, o importante é qual é o conteúdo dessa atuação. É como o Francisco colocou, transformar o parlamento numa tribuna, onde a gente possa denunciar e, ao mesmo tempo, anunciar as ideias, né, revolucionárias. E a gente tem, assim, na verdade, percebido que muitas organizações que se tornam, né, sectárias acabam se transformando em verdadeiros seitas. Né? Então, é um debate que, a meu ver, tem uma atualidade muito grande e nutre muito aqueles que reivindicam, né, do marxismo revolucionário. Bom, pessoal, o Oswaldo está inscrito. Oswaldo. Opa, tudo bem? Todos conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Sim. Pronto. Sim. Não, Francisco, na verdade foi um comentário que eu fiz. Primeiro agradecer, né, a exposição. Eu acho que você conseguiu tocar nos pontos principais. Acabou restando poucas coisas para a gente falar, né? Que você acabou abordando aí de forma plena a obra, assim, me deixou muito satisfeito, assim como eu acho que deixou os demais camaradas. Mas é só fazer algumas observações pontuais mesmo, a fim também, né, de incentivar o debate. Só fazer uma observação, porque assim, o Lenin está fazendo uma crítica por dentro do movimento, né? É importante a gente ressaltar isso, porque ele está indicando um caminho teórico prático
que, a partir do domínio da teoria revolucionária, se evidencia enquanto erro, enquanto equívoco, mas ele está fazendo uma crítica por dentro, e aí o Francisco já tocou nisso, no sentido de agregar o movimento, né, de conduzir o movimento numa direção correta nas pistas apontadas a partir da experiência russa, a partir da Revolução de Outubro e a partir da experiência acumulada ao longo do processo de formação dos bolcheviques e da experiência social-democrata desde o fim do século XIX até o momento da Revolução. Mas é importante a gente frisar isso porque há um perigo também de se fazer a crítica, ao se fazer a crítica sobre as práticas esquerdistas, você mesmo acabar caindo em uma espécie de sectarismo e excluindo aqueles que estão numa posição esquerdista. Então, é só chamar a atenção para isso, porque apesar do Lenin bater bastante, sobretudo na Alemanha, mas há uma razão específica para isso, porque a Alemanha ela já tinha, né, uma determinada experiência, a social-democracia alemã já tinha uma experiência ali que propiciava uma ação diferente dentro do movimento revolucionário, né, que se formava na Alemanha e que ia acabar eclodindo ali em 1918, mas ele pega mais leve com a Inglaterra, com a Holanda, mas ainda assim há toda uma preocupação em fazer uma crítica por dentro do movimento no sentido de agregar e não de desagregar, né? E aí enfatizar isso, né? O perigo de você apontar o caminho, né, infantil, o caminho esquerdista, mas ao mesmo tempo ter a preocupação de não ser sectarista, de não ser sectarista e não afastar aqueles que estão seguindo essas tendências. Só fazer esse ponto, eu acho que o Francisco abordou muito bem aí a questão desse movimento que o Lenin faz a partir da experiência russa, né, tentando fazer esse movimento do que é particular e do que é universal. E aí, né, um ponto também crucial que o Francisco acabou tocando na exposição dele é em relação às apropriações equivocadas ou oportunistas que o esquerdismo vai sendo utilizado, sobretudo aqui no Brasil, por algumas correntes que fazem uma leitura equivocada ou para justificar as suas posições aí dúbias, as suas posições vacilantes, ou mesmo as suas posições que coincidem com os interesses da burguesia. Mas eu acho que um ponto principal para a gente se atentar, eu acho que até a Isaura tocou nisso, é a questão da independência de classe. Eu acho que esse talvez seja um norte que a gente possa referenciar ali se está havendo aí uma leitura equivocada e oportunista do esquerdismo, porque a independência de classe faz com que haja esse movimento na tática, né? Mas a gente não pode abrir mão, né, do nosso programa, abrir mão das nossas organizações, ou seja, né, fazer com que o nosso movimento, a nossa flexibilidade na tática, ela não pode abrir mão do horizonte socialista, que é por onde a gente sabe que por onde a gente busca a emancipação humana, e aí todas essas questões que nós somos sabedores. Mas se por um lado também há essa leitura, né, oportunista, equivocada do esquerdismo, muitas outras organizações, e não só as anarquistas, as que se reivindicam também marxistas, vão tanto para a esquerda, e parece que não aprenderam, né, com as experiências, com o texto do Lenin, que acabam caindo na direita, né? Parece que se chega tanto para a esquerda que você não tem mais para onde cair e se cai na direita, mas aí o Francisco já tocou nisso, a influência dessa ideologia pequeno-burguesa, das questões individualistas. Eram só algumas observações pontuais que eu queria fazer mesmo, assim, me senti plenamente, né, com a exposição do Francisco. Era isso mesmo. Abraço para todos. Eu não estou conseguindo colocar aqui, não. Você coloca aqui. Bom, pessoal, estou tentando aqui voltar.
Bom, então a gente agradece aí a fala de Oswaldo, tá certo? Ele tocou numa questão importante também, não é? Que é o uso, né, oportunista, tá certo? Pelas correntes do conteúdo, né, do livro O Esquerdismo, tá certo? Então, na verdade, o esquerdismo tem sido utilizado tanto para justificar a atuação oportunista, né, das correntes reformistas, como tem sido utilizado também, né, de outro lado para justificar uma série de outras, né, uma série de outras coisas, né. Eu acho que o importante, que é como eu coloquei aqui, é a gente assimilar, não é, a teoria revolucionária, assimilar essa experiência de luta da classe trabalhadora, que é exatamente isso que Lenin quer aí, né? Então veja, quando Lenin faz esse debate no interior do movimento comunista, veja que Lenin está falando da Rússia, mas ele está fazendo um combate dentro da Terceira Internacional. Porque esse livro ele foi escrito em março, maio de 1920, às vésperas do segundo congresso da Terceira Internacional. O objetivo de Lenin era dar a maior amplitude possível de divulgação do texto para que ele fosse discutido antecipadamente nos partidos comunistas, nos vários países, mas particularmente naqueles onde a corrente esquerdista estava tomando corpo, né? Que era o quê? Holanda, Hungria, Alemanha, Itália, lá nos Estados Unidos também, e acho que na França. Então, fazer com que essas organizações, que já tinham, onde tinham partidos comunistas, na Inglaterra também, mas na Inglaterra não tinha partido comunista ainda. Existiam 4 organizações do movimento social que estavam discutindo a unificação e a formação do Partido Comunista na Inglaterra. Então, era que esses partidos discutissem, essas organizações discutissem, né? Porque como Lenin coloca, em princípio, esses setores não tinham muita força. Eram grupos ainda pequenos, né? Mas que ganhavam corpo, audiência, por conta da situação mundial, né? Qual era esse problema? Qual era o problema mais? A derrota. A derrota no final de 1918 da Revolução Alemã, né? E a derrota da Revolução Húngara. Então você tinha 2 derrotas nas costas, tá certo? É evidente que essas derrotas vão se refletir no movimento como um todo, no movimento internacional comunista, né? E alguns setores que são mais radicais, né? Mais sectários, não é? Amparando-se nessa situação de derrota, vão desenvolver uma série de posições esquerdistas que podem agora não ser um problema, mas que futuramente, caso ganhasse corpo, né, poderiam se tornar um grave problema dentro, né, dessas organizações. E olha que Lenin, o objetivo de Lenin é tentar convencer, no imediato é tentar convencê-los. Faz um debate livre de ideias, mostrando toda a experiência. Veja que Lenin se ampara a todo momento na experiência do movimento revolucionário da Rússia e internacional, no sentido de mostrar para esses grupos os equívocos, os erros que eles estavam cometendo, tá certo? Que isso não ia levar ao fortalecimento dos partidos comunistas. Ao contrário, iria levar os partidos comunistas a se afastarem, a se isolarem do movimento de massa. Entendeu? Esse é o objetivo de Lenin inicialmente, né? Evidentemente que ao longo do século XX e agora já no século XXI, as discussões que se fazem, né, em torno do esquerdismo podem descambar para várias coisas, né? Podem descambar, por exemplo, quando tem disputas internas dentro da mesma organização, em geral, uma ala usa frequentemente o esquerdismo contra a outra, né? No sentido de taxar a outro grupo de esquerdista, de sectário, etc, 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 né? E no sentido de dizer que aqueles que estão na direção da corrente do partido são os que efetivamente estão defendendo as ideias revolucionárias. Isso acontece muito, né, nas polêmicas e nas lutas que são travadas internamente nas correntes
atualmente, né, no mundo todo e no Brasil. Tá certo? Esse é um problema geral do movimento, né, socialista internacional e no Brasil. Bom, camaradas, ainda está aberto ainda. Quem quiser falar, estamos à disposição. Eu posso falar, Francisco? Pode. Dora? É a Dora? Isso, Dora, pode falar. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Estamos. Pronto, eu vou direcionar para a Sandra, mas eu acho que você também pode contribuir. Que eu fiquei pensando, Sandra, eu não li esse texto ainda, essa semana não tive condições de ler, mas vou ler. Mas fiquei pensando que com a apresentação de Francisco, muito bacana, né? E na olhada que eu dei rápido, né, Sandra, com o debate que a gente teve pela manhã sobre a questão dos movimentos sociais, e pensando aqui no sindicato, né? Essa coisa da participação do sindicato, de como o sindicato ele age, de como os partidos, eu sempre toco nisso, né? De como os partidos eles vêm agindo. Aí a minha colocação para vocês dois. Diante do debate que a gente teve pela manhã, Sandra, como você acha que, porque eu sei que a apropriação é fundamental e eu defendo isso, dos textos clássicos, e como a gente sabe que essa galera não estuda, os sindicatos, o que aconteceu no dia 1º de maio esse ano, o que vem acontecendo já há muitos anos, né? Sorteios de carros, os showmícios, né? O que eles botam para atrair os sindicalizados, as atividades quais são, as festas quais são, sinuca, e a formação ela fica de fora, né? Não tem a coisa da biblioteca nem nada. Então, a minha colocação é, Sandra, de que forma esse texto você acha que pode estabelecer uma articulação com o debate que a gente fez pela manhã, a partir da coisa dos movimentos sociais e a luta de classe, e sindicatos e partidos. E Francisco também, se quiser comentar. Um abraço, vida longa ao Lemarcos. Muito obrigada, viu? Certo, obrigado, Dora. Sandra, você quer fazer? Bom, Dora, eu acho bem pertinente, né, essa sua colocação, essa preocupação. Infelizmente, esse texto, né, como já foi redito, né, por Francisco, ele é pouco lido, né, pela militância da esquerda, e ele é apropriado, na maioria das vezes, de forma inoportuna, né, de forma para justificar determinados comportamentos e posições. Então, assim, a gente tem assim, observado várias críticas que são desonestas, que retira fragmentos, retira frases, passagens totalmente, né, deslocada do contexto, né, da realidade. E assim muitos vão justificando determinadas posições, ora oportunistas, né, ora reformistas, que se desconectam completamente do movimento do real, né, da luta de classe. Então a gente percebe, né, que Lenin ele nos legou uma edificação teórica e prática monumental, principalmente, né, em relação aos sindicatos. A nossa atuação, né, no sindicato, como é que a gente deve se comportar. E aí se aplica também para os movimentos, né, os movimentos de lutas, né, sociais. Que aí não é uma tarefa fácil, porque, como o próprio Leme coloca essa necessidade, né, imperiosa da articulação entre teoria e prática. Então, a qualificação da prática militante nos espaços, seja no sindicato, seja nos locais de trabalho, tem muito assim a ver com essa apropriação teórica. O quão é importante a gente recorrer, né, aos clássicos, o quão é importante recorrermos às experiências históricas, né, para que a gente
avance e não repita os erros que foram cometidos, né? Acho que você faz uma relação assim muito interessante. Infelizmente, a militância hoje cai, né, num pragmatismo bastante empobrecido, totalmente desqualificado. E aí, como eu falei assim anteriormente, temos muitas lições, né, a tirar dessa obra de Lênin. Não é porque ela foi escrita em 1920, dentro de uma quadra histórica, que a gente não percebe a atualidade, né, o vigor dela, em particular hoje, dentro desse contexto, né, que nós vivemos. Se a gente tivesse essa apropriação teórica, certamente a gente não iria estar reproduzindo, né, e repetindo essas mesmas práticas, né, esses mesmos erros, mas a gente estava avançando em outras temáticas, em outras problemáticas, né? E o quão é importante, né, esse estudo dessas obras, né, desses grandes revolucionários, particularmente nesse contexto, né, que nós estamos vivendo de profundo retrocesso, de um obscurantismo, de um negacionismo, né, e de práticas, né, e de posições extremamente nocivas, né, ao conjunto da classe trabalhadora. E quero concluir agradecendo aos participantes, agradecendo a todos aqueles, né, que têm nos acompanhado, todos aqueles que têm participado desse ciclo de estudo, dessas formações marxistas, e que, de fato, esses aprendizados, né, que estão sendo construídos, eles se reverberem mesmo numa militância, né, numa ação prática, e que a gente possa edificar, tijolo por tijolo, né, esse grande, né, objetivo, que é a estratégia, né, da revolução proletária. Então, muito obrigado mesmo todos aqueles, né, que permanecem firmes, né, conosco nessa tarefa hercúlea da formação política, da formação marxista, né, não de qualquer marxismo, mas do único marxismo que nós temos, que é o marxismo revolucionário, né? Então, muito obrigada. Bom, companheiros, então eu queria, já que não temos mais nenhuma. Tá dando problema aqui, Vitor. Então, já que a gente não tem, tá todo com problema aqui, mas eu queria agradecer a todo mundo, tá certo? Que ficaram, né? Principalmente aos que ficaram até agora, né? Porque às vezes a discussão é muito longa e a gente, né, às vezes tem que ter muita boa vontade, né, para a gente ficar até o final, tá certo? Então eu queria agradecer a todo mundo, tá certo? Não só as pessoas do Lemarx, mas também tem pessoas, né, de fora, de outros estados, tá certo? Tem pessoas de outros estados aí que vem acompanhando, né? Vem acompanhando. Eu queria só mostrar aqui, ó. Eu falei, né? Mas eu queria reforçar aqui, ó. Essa edição aqui da Global Editora, que é a mais acessível, né? Mas vocês podem encontrar o texto aí, né? Principalmente no marxist.org, que é o site que congrega, né? Que junta todas as obras aí dos revolucionários. Então vocês podem procurar, mas tem outras edições aí que estão disponíveis em PDF na internet. Então, próximo encontro vai ser sobre materialismo e empiriocriticismo e os estudos sobre Hegel. Então, a gente vai discutir, né, para fechar, porque é o último. Então, a gente vai discutir, vamos discutir o materialismo e o empiriocriticismo, tá certo? Todas as teses sobre dialética, sobre o materialismo. E vamos, no final, colocar como é que se desenvolveu aí esses estudos, né? Que hoje faz parte aí de discussões, esses manuscritos de Lenin sobre Hegel, mas que o mais importante é a gente, né, situar realmente a defesa
que Lenin fez do pensamento revolucionário, do materialismo e da dialética. Tá certo? Eu acho que para a gente fechar com chave de ouro o pensamento de Lenin, né? As obras de Lenin. Aí depois a gente está querendo iniciar uma discussão de outros autores. No caso seria Trotsky, Rosa Luxemburgo, tá certo? Trotsky e Rosa Luxemburgo é o que tem mais adiante, né, pra gente. Tá certo? Aí a gente poderia até iniciar, eu não sei, a discussão sobre o fascismo, seria muito bom, né? Essa discussão sobre o fascismo, a gente pode estudar as análises que Trotsky fez sobre o fascismo logo em seguida, né? Na Alemanha e na França, na Itália, tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado aos companheiros aí, tá certo? A luta e até o próximo sábado. Pronto. Rapaz, dessa vez ficou muito mais gente, viu?